chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos no momento da palavra de hoje. Que Deus possa vir abençoar tremendamente cada um de vocês. Vocês aí que estão nos acompanhando pelo YouTube, né? Eu peço aí vocês aí que se inscreva, né? Se inscreva aí no nosso canal Pastor Leonardo Patrício aqui no YouTube. Você também compartilha aí com seus amigos, com a sua família, com seus parentes. Acesse aquele like, aperte o like, aquele joinha, né? E que Deus possa vir abençoar tremendamente a sua vida. Amém? Vamos lá. A mensagem de hoje: os 7 agir de Deus no meio do deserto. Gênesis capítulo 21, no versículo 14 em diante. Toda honra, toda glória é dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14. Amém? Louvado seja Deus. Do versículo 14 ao 20, né? Mas começa assim. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu a ela, partiu, andando errante no deserto de Betseba. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Erga-te, levante o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Louvado seja Deus. Então, meus amados, hoje, os 7 agir de Deus no meio do deserto. Amém? Meus amados, a história da vida de Agar é cheia de lutas, né? Cheia de fugas, sofrimento, solidão, angústia e medo. Mas também é uma história de superação, de sustentação, de provisão, né? E de intervenção divina ao seu favor. Amém? Então, é uma história verídica de uma forte experiência, meus amados. Uma experiência de quem? Uma experiência divina, né? Que nós também podemos receber, né? Agar recebeu nos momentos mais cruciais da sua vida. A trajetória de Agar se assemelha com a história de muitas pessoas que levam uma vida de solidão e de abandono. Meus amados, sempre enfrentando os sofrimentos do deserto da vida. Louvado seja Deus. Quando lemos todo o contexto, vimos que Agar era egípcia e era serva de Sara, a esposa de Abraão. Embora não seja mencionada, devia ser uma mulher muito formosa, trabalhadora, né, que servia na casa da família patriarcal. Sara era estéril e de idade já avançada. Então forma assim, foram precipitados, né? Ela vai convencer a seu esposo Abraão a se deitar com a escrava Agar, né? Na cultura antiga isso era permitido, né? Não nos tempos de hoje,
mas antigamente era permitido. Então nasceu Ismael, o filho da precipitação. Amém? Então, meus amados, os anos, eles iam se passando. Os anos se passaram e Deus cumpre a promessa na vida de Abraão e Sara. E nasce Isaac, o filho da promessa. Pouco tempo depois, quando Isaac chega na idade de ser desmamado, vai haver um conflito familiar. E Agar e Ismael vão ter que deixar a casa do patriarca Abraão e caminhar pelo deserto de Betseba. Amém? Novamente Agar se depara com o pior de seus inimigos, o deserto. E é nesse lugar árido, sem vida, que assola em sua alma a solidão, o medo, a decepção, os maus tratos, a dor lacerante da rejeição e do desprezo recebido, que Deus vai tratar com Agar e com Ismael. Amém? Então vamos aprender essa lição hoje. Primeiro, no deserto, Deus sempre terá uma resposta. Amém? Então são os 7 agir de Deus no meio do deserto. E o primeiro é, no deserto, Deus sempre terá uma resposta. Gênesis 21, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e abrandou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde está. Louvado seja Deus. Meus amados, no meio do deserto de Betseba, Deus ouviu o clamor do menino, né? Em outras versões diz que o menino Ismael chorava. Era o grito agonizante de uma alma aflita. Para Agar e Ismael, sozinhos e abandonados naquele deserto, só lhe restavam gemer de dor. Todo o cenário em volta dizia que não havia mais jeito, acabou, é o fim. Porém o clamor e a voz do choro do menino subiu aos céus e chegou até o trono de Deus. O teu choro tem rompido todas as barreiras do mundo espiritual, louvado seja Deus, e tem chegado até o trono de Deus. Amém? O teu choro, né, tem rompido todas as barreiras. Mesmo você estando no deserto, sem força para continuar, clamando por socorro, Deus está ouvindo a sua voz, louvado seja Deus. As tuas lágrimas têm chegado até o trono de Deus. Recebe em nome de Jesus. Os ouvidos do Senhor estão atentos a teu clamor. Amém? Do alto céu Deus manda a resposta. E Deus diz: não temas. Meus amados, quando a Bíblia usa a expressão anjo do Senhor, ele está afirmando que é o próprio Deus. Então veja que o próprio Deus manda a resposta para Agar dizendo: não tema, pois eu tenho ouvido o clamor. Deus está dizendo hoje para você: não temas, não temas. Hoje, os estudiosos dizem que a palavra não tema está escrita na Bíblia 365 vezes. Amém? Louvado seja Deus. Então, é um para cada dia, meus amados, que Deus diz: não temas. Deus está dizendo: não temas. Não temas porque você não vai morrer nesse deserto. Não temas porque o deserto é apenas um lugar de passagem. Não temos porque a provisão até pode ter acabado, mas Deus vai enviar o suprimento que você está precisando. Não temos porque Deus tem ouvido o seu clamor. Não temos porque hoje Deus está entrando com a resposta na sua vida. Louvado seja Deus. E segundo, meus amados, no deserto, a ordem de Deus é: levante, ergue-te. Amém? Gênesis 21, 18 diz: ergue-te, levanta o menino e pega ele pela mão. Louvado seja Deus. Meus amados, a primeira ordem de Deus hoje para a sua vida é se levantar. Levanta-te. Chega de ficar prostrado, caído e derrotado nesse deserto. Deus está dizendo: é hora de se levantar.
É hora de sacudir a poeira, se colocar de pé nesse deserto. É continuar a caminhada. Deus não te chamou para ficar derrotado nesse deserto, pois a tua caminhada ainda é longa. Deus tem coisas grandes para realizar na sua vida através de você. Louvado seja Deus. Esse deserto é só um processo, meus amados, que vai levar você até a promessa. O povo de Israel teve que passar pelo deserto para poder chegar à terra prometida. Então se coloque de pé. A ordem é para marchar. Quem passa pelo deserto murmurando, morre no meio do caminho e não vive a promessa. Mas quem passa pelo deserto adorando, chega do outro lado e vive a promessa. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Então, meus amados, você é a coluna da sua casa. Deus ouve o grito de desespero de Ismael, mas quando Deus responde, Ele não fala com o menino, mas fala direto com a mãe. Louvado seja Deus, porque Agar era a estrutura, Agar era a coluna de sua família. Por isso Deus manda primeiro ela se levantar, para depois ela levantar um menino. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados? É que você é a estrutura da tua casa. Você é uma coluna no meio da tua família. Louvado seja Deus. A sua família se espelha em você. Logo, se você estiver caído, prostrado e derrotado, eles também não vão ter força para se levantar e continuar na caminhada. Louvado seja Deus. Por isso hoje, você que sabe que é a estrutura de Deus, a coluna, a base no meio da tua casa, a ordem de Deus é levanta-te. Louvado seja Deus. Oh glória. É isso, meus amados. A segunda ordem de Deus hoje para a sua vida é: levante o menino e pegue pela mão. Aleluia. Hoje Deus está colocando você de pé. Mas não é para você caminhar sozinho, mas a ordem de Deus é levantar aquele que está caído. Aleluia. A começar pela tua casa. Teus filhos não vão morrer nesse deserto. Teu cônjuge não vai morrer nesse deserto. Sua família não vai morrer nesse deserto. Porque hoje Deus está renovando as suas forças. E você vai pegar pelas mãos aquele que está caído e vai colocar ele de pé. E juntos vão passar por esse deserto até chegar na promessa. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, meus amados. Terceira mensagem, meus amados. No deserto, Deus renova as promessas. Louvado seja Deus. Gênesis 21, versículo 18. Porque dele farei uma grande nação. Aleluia. Meus amados, Deus já havia feito uma promessa para Agar. Meus amados, Agar já havia passado pelo deserto quando ainda estava grávida de Ismael. E lá Deus havia feito uma promessa. Gênesis 16, versículo 10. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será ela. Os anos se passaram e mais uma vez Agar é conduzida para o deserto. Muitas vezes isso acontece na nossa vida do cristão. Acontece. Nós passamos por alguns desertos. Meus amados, deserto é a escola de Deus, é o lugar onde somos forjados. Deserto é o lugar onde Deus nos prepara para que possamos viver a promessa. Aleluia. Mas no deserto Deus sempre faz questão de nos lembrar da promessa que um dia Ele nos fez. A palavra de Deus diz em Números capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É no meio desse deserto que Deus renova as promessas que um dia Ele te fez. Amém? Pode passar o tempo, pode passar os anos, mas Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Louvado seja Deus. Quarto ponto, meus amados: no deserto, Deus abre os teus olhos e te faz enxergar a provisão. Louvado seja Deus. Gênesis 21, 19. E abriu-lhes Deus os olhos e viu um poço de água. Aleluia. Meus amados, a água no odre acabou. A provisão que dava ao sustento para a caminhada no deserto acabou. Aleluia.
Agar colocou o menino debaixo de um arbusto, né, de uma árvore, e se afastou por 100 metros de distância. E ali se assentou, para não ver o menino morrer. Afinal, né, a água acabou. A água fala de vida. Ninguém pode sobreviver sem água. Enquanto havia água, havia esperança para continuar a caminhada. Talvez você tenha abrido o rádio agora, entrado aqui na nossa live, aqui no YouTube, hoje, como Agar e como Ismael, ofegante, sem força, sem coragem para continuar a viver. Afinal, você perdeu aquilo que lhe dava esperança. Mas hoje Jesus tem uma palavra para a sua vida. Em João, no capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Amém? É assim, meus amados. Beba dessa água hoje e receba vida. Seja renovado nessa noite, neste momento. Deus está te dando um novo ânimo nessa hora. Amém? Deus só vai abrir os teus olhos e te fazer enxergar a provisão se primeiro você se colocar de pé. Enquanto você estiver prostrado, caído e desanimado, Deus não vai abrir os teus olhos para contemplar a provisão. Por isso a ordem de Deus hoje para a sua vida e para você é se levantar. Enquanto você se levanta, Deus renova as promessas e te abre a visão para que você possa contemplar a provisão do alto na sua vida. Amém? O poço de água estava diante de Agar, mas as suas lágrimas e a sua vontade de desistir a impede de ver. Então, meus amados, muito dos sofrimentos que passamos nos impede de ver que diante de nós Deus já providenciou a bênção que tanto almejamos. Amém? É assim, meus amados. Ficamos tão focados na dor que não conseguimos enxergar a provisão de Deus que já está diante de nós. Mas hoje Deus está abrindo os teus olhos e renovando a sua fé, para que você possa contemplar a vitória diante de você. Deus está jogando por terra toda a barreira, todo o embaraço e tudo aquilo que está te impedindo de ver a provisão. Pela fé, vai contemplando aí a provisão de Deus na sua vida. Olha aí o casamento restaurado, olha aí o filho libertado, olha aí a porta aberta, olha aí a vitória que Deus já te preparou. Amém? Chega a ficar olhando para esse odre vazio, porque antes de você entrar neste deserto, Deus já preparou um poço de água para você. Aleluia. Meus amados, antes de você entrar nesse deserto, Deus já preparou a provisão para a sua vida. Contemple hoje e receba a provisão da parte de Deus para você, meus amados. Aleluia. É assim, meus amados, é assim que Deus trabalha. Louvado seja Deus. Deus, Ele é fiel. Louvado seja Deus. Aleluia. No deserto, Deus é com você. Quinto, no deserto Deus é com você. Gênesis 21, 20. E era Deus com o menino. Aleluia. Deus está com você neste deserto, meus amados. Você não está sozinho. Isaías no capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Ele é o teu Deus. Louvado seja Deus. Meus amados, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Já diz Salmo 46, versículo 1.
Você não precisa temer, pois o Senhor dos Exércitos está com você, o general de guerra, louvado seja Deus. No deserto não tem pai, não tem mãe, não tem pastor e nem tem amigos, mas no deserto tem Deus ao seu lado, atravessando contigo, louvado seja Deus. Sexto, meus amados, no deserto, Deus te faz crescer, aleluia. Gênesis 21, 20. E era Deus com o menino que cresceu. O deserto, meu amado, é uma escola de crescimento e amadurecimento. Deus não permite que o deserto, sabe por quê? Ele quer o teu. Se você passa pelo deserto, ele permite porque ele não quer teu mal, mas porque ele sabe que a única maneira de você crescer é no deserto. A única maneira que faz o crente crescer é passando pelo deserto. Você pode até não perceber, mas quando você entrou neste deserto, você era de uma forma e agora você está de outra maneira. Aleluia. Meus amados, é assim que Deus trabalha na nossa vida. É no deserto que você cresce espiritualmente. Você passa a orar mais, a buscar mais e a ter mais intimidade com Deus. É no deserto que o seu caráter começa a ser moldado. Quem mentia, agora não mente mais. Quem falava palavras torpes, agora não fala mais. É por isso que Deus te coloca no deserto, para você amadurecer. Louvado seja Deus. Foi Deus que permitiu você entrar nesse deserto. Agar e Ismael não foram para o deserto porque eles quiseram, não. Quando lemos todo o capítulo 21, vamos ver e vamos entender que Agar e Ismael foram obrigados a ir para o deserto. Jesus também foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Seria diferente conosco? Não, aleluia. Se você está nesse deserto, não foi porque alguém não te ajudou, não, meus amados. Não foi porque alguém te traiu, não. Ou porque alguém te jogou, não. Mas foi Deus que permitiu toda essa situação acontecer, para que no deserto Ele possa tratar no íntimo com você, amém? É no deserto que Deus te faz crescer e amadurecer. O último ponto, o sétimo. No deserto, Deus faz você ganhar novas habilidades. Aleluia. Gênesis 21, 20. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Aleluia. Meus amados, Ismael cresceu no deserto e se tornou um flecheiro, ou seja, um guerreiro. Amém? Ismael entrou no deserto quase morrendo, sem nenhuma habilidade, mas no meio da caminhada ele se tornou um guerreiro valente. Então eu aprendo que no meio da minha caminhada, enquanto eu vou avançando nesse deserto, que eu vou crescendo e vou me tornando um soldado valente no reino de Deus. Louvado seja Deus. Você entrou nesse deserto achando que ia morrer. Que não iria conseguir sair dele. Mas olha só as novas habilidades que Deus fez você conquistar. Veja, no meio desse deserto, antes você não era tão tímido que não queria ter oportunidade. Você era tímido, não quero oportunidade. Antes você corria do microfone, mas hoje você é levita na casa do Senhor. Quando antes você era tão tímido que não queria oportunidade, hoje você é o quê? É o pregador da palavra de Deus. Amém? É assim que Deus faz. Antes você mal orava por você, mas hoje você é o intercessor no reino de Deus. Aleluia. Antes, meus amados, você só queria ficar sentado no banco, mas hoje você é um obreiro aprovado no reino de Deus. Olha como você entrou nesse deserto e veja o tanto que você já cresceu e o quanto de habilidade que você já conquistou até aqui. Deus permitiu você entrar nesse deserto
com o objetivo de fazer você crescer e se tornar um soldado valente, um obreiro preparado no reino de Deus. Amém? Então, meus amados, eu quero concluir dizendo: o deserto não é um motivo de pavor e derrota, não, pois Deus te ensinará a viver em meio às lutas e a vencer todas as batalhas. E neste momento de solidão, onde as perspectivas se acabam, onde as portas se fecham, onde os gigantes inimigos da alma se levantam, que Deus manifesta a sua grande misericórdia e vem em nosso socorro. Amém? Se você chegou aqui hoje caído, frustrado e sem esperança, hoje Deus está restaurando os teus sonhos e fará você viver algo novo. Deus não está em silêncio no meio desse deserto, mas Ele está agindo. As promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Maravilhoso Pai, querido Deus, eu te louvo, Jesus, e te agradeço, Pai, por mais um momento, Senhor, na tua presença. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que colocaste em nossas vidas. Que possamos, ó Pai, ser firme e entender, Senhor, que o que nós estamos passando, ó Pai, é porque tu permitiu para que possamos estar preparados nesse deserto. Que possamos vencer, Senhor, dia após dia. Porque eu creio, Senhor, na vitória, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus amados, já convido você a compartilhar este vídeo no YouTube, comentar, envia para os seus amigos, para a sua família, né, que Deus possa vir abençoar tremendamente. Se inscreva aí no nosso canal, né, que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Amém? Graças a Deus.